Vou ler uma mensagem do Espírito Albino da Liberdade de Francisco de Assis. O que mais sofremos no mundo? Não é a dificuldade, é o desânimo insuperável. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa que sempre nos recebe como um lar de esperanças, como uma escola de amor, como um hospital de almas. Eu já disse outras vezes que falar aqui é uma responsabilidade imensa, porque a casa leva o nome de Allan Kardec, que, segundo Emmanuel, é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, conforme consta na obra A Caminho da Luz. E ainda no aniversário da casa, 70 anos de existência. Mas ao mesmo tempo torna-se fácil, porque alguém com 70 anos de idade com certeza deve ter a mente livre, libertas de amarras, de preconceitos. Nós podemos falar como livres pensadores. E vocês terem a liberdade de não acreditar em nada que eu disser. Mas pelo menos pense, raciocine, duvide, mas questione. Porque o tema parece simples: Evangelho e vivência. Antes de começarmos a tarefa da edificação do segundo livro, eu não sabia que Evangelho não era o livro. Eu pensava que era a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes também, eu não sabia que virtudes são entidades de alta hierarquia e não apenas um nome, como se fosse uma energia, como se fosse uma forma quase virtual. Mas quando nós compulsamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, já deparamos com a informação que a fé nasce com o homem e a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, o esquecimento do passado não é uma fatalidade, pode ser diferente. E outro dia, menos de 2 meses, ouvimos Divaldo Pereira Franco, numa palestra, citar Carl Gustav Jung, dizendo que a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Até então eu não sabia dessa informação. Então, se a fé é um sentimento que nasce com o homem e é a consciência que ele tem da sua destinação futura, se formos na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças das intuições
benéficas, arquivadas ao longo dos milênios em nossas encarnações, das boas resoluções que tomamos. Assim, quando aprofundamos um pouquinho, no capítulo 27 da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nós deparamos no capítulo 27. Se no 19 entendemos que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, eu não sabia o que era o amor também. Por isso que o primeiro item da segunda obra é o amor e o amar. Porque uma coisa é o amor como potência. Outra coisa muito diferente é colocá-lo na vivência, o amar. E eu pensava também que amar era fazer por você alguma coisa. E amar não é isso, é criar situações e mostrar que você tem capacitações e dar a você a oportunidade de fazer por você mesmo, libertar você da situação. Mas no capítulo 27, no item 23, eu fiquei quase sem fôlego quando descobri que a oração é a primeira filha da fé. Você sabia que a oração é filha da fé? E a fé é um espírito de alta hierarquia. E se vocês duvidarem, estude Cáritas. A lição Cáritas, nessa obra, vocês vão perceber que na mesma lição, o Espírito que a ditou vai dizer 3 vezes: eu sou a caridade. E eu não vou duvidar nem de Kardec que organizou, e nem do Espírito que ditou, muito menos dos médios que psicografaram a mensagem. E se tiver dúvidas, estude a obra Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Amélia Rodrigues, que é um dos 12 da época de Jesus. Amélia. No capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, vocês vão ler: 3 entidades de alta hierarquia chegaram para conversar com Jesus, e dizendo a ele que falharam com ele. A primeira se achegou e se apresentou, mais ou menos com essas palavras: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, descobrimos: a caridade é filha da paciência. Você sabia dessa? E ainda tem outras filhas, como a plenitude. Só que a plenitude gera a gratidão. E a gratidão dá luz à alegria. E a alegria gesta a esperança. Se são espíritos de alta hierarquia, tem filhos, tem netos, tem bisnetos, tem trisneto, trineto e assim por diante. Eu amei tanto descobrir isso, que nós vamos tirar uma folga entre o segundo e o terceiro livro. E se Kardec, na folga, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, na folga nós vamos escrever o Livro das Virtudes. Já existe uma obra com esse nome, mas com essa visão não tem. E nós ficamos imaginando que a caridade é composta por 3 seres. Um chama-se benevolência, outro chama-se indulgência e outro chama perdão.
E dentro da caridade, cada uma tem uma função. A benevolência tem o dever de promover as criaturas, sem fazer por elas o que lhes cabe. Então, benevolência para com todos é a lei. Está em André Luiz, Evolução em 2 Mundos. O bem de todos é o eterno princípio. E fazer o bem é libertar a criatura a quem você deseja beneficiar. A segunda, que é a indulgência, que não se interessa pelas falhas dos outros, mas sim pelo que tem de nobre. Ela tem 3 filhas. Uma chama-se, não vou dar nomes, porque não existem ainda os nomes, mas eu vou nominá-las. Mas uma tem a função de atrair aquele que nós desejamos assistir. A outra tem a função de acalmar. E a terceira de reerguer. E quem prepara para o reerguimento de fato, porque ela propõe e precisa de auxílio de sua irmã, seu irmão chamado perdão. Ou melhor, se é filha, porque é dividido em 3, a estrutura chamamos indulgência. Então não é irmã do perdão, é sobrinho. E o perdão é que nos dá a oportunidade ou prepara a criatura para esse reerguimento. E a função dele é fazer com que a criatura tome consciência do que está fazendo, arrependa-se, faz uma reprogramação e deseje recompor-se perante os equívocos que cometeram. Mas não faz senão isso. Prepara a criatura para tal. E a virtude que vai dar a oportunidade da pessoa fazer o que precisa ser feito chama-se misericórdia, que até então eu pensava que era o perdão. E misericórdia é outra virtude totalmente. Misericórdia é uma concessão para o recomeço. Ela vai ceder o espaço, as diretrizes e ao mesmo tempo o impulsionamento. E se nós vamos falar de evangelho e vivência, até agora eu só falei das operárias, de quem vai nos dar a oportunidade de aplicar o evangelho. E já que nós tivemos que fazer um lanche antes da palestra, porque não tínhamos almoçado ainda, e tínhamos que experimentar algumas coisas lá que não ficou legal o sabor, depois para o final. E seu Nelson Maria sabe que eu não gosto de suco de laranja, principalmente espremido na hora, né, Santos? Amamos. E aí eu fiquei imaginando Deus como se fosse o laranjal. Cada pé de laranja é como se fosse um Cristo. E ele é que narra: eu sou a árvore, vós sois os galhos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. E eu tive a ousadia de me imaginar como uma laranja dentro do Cristo, ou nele. E se eu tenho como espírito quase a idade do universo, conforme Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, eu tive a ousadia de imaginar a laranja como o espírito, ainda não o gomo. O gomo seria os Cristos pequeninos dentro do espírito. E eu, como um daqueles pavinhos dentro do gomo. Uma alma dentro de um Cristo que está dentro de Deus. Comparando com Deus, os Cristos e nós. E imaginei
o néctar como aquilo que eu já possuo para ofertar. Porque a laranja morreu para dar vida à minha vida. E a todos vocês que irão sorver. E fiquei imaginando o que eu vou fazer com essa energia. E a energia que eu estou usando para falar com vocês. Então a palestra vai ter sabor de suco de laranja, bolo de fubá e pão de queijo. Agradecemos as irmãs que fez o bolo. E o pão mineiro não gosta de pão de queijo. E o meu bolo preferido é o bolo de fubá. Porque eu estou transformando a energia que foi canalizada da natureza, e nós ficamos imaginando os componentes de cada elemento, como eles foram gestados. A laranja não é tão difícil de imaginar, mas como acontece o mecanismo para uma galinha pôr um ovo? O que ela comeu? Como ela foi tratada? E remonte a origem dos elementos que ela usou para transformar num único elemento, que tem a função, quando não colocamos fermento no bolo, de unir os elementos e ainda impulsioná-los para o seu crescimento. No meu caso, eu só faço você fazer 2 bolos, de milho e de mandioca, e nenhum vai fermento. E eu sei que são os ovos de boa qualidade, não que eu comprei na semana passada, que quando eu quebrei era água. E chegou no supermercado aquela semana. Fiquei imaginando quanto tempo duraria. Mas o ovo da galinha criada livre, com alimentos saudáveis, no mínimo ele tem 8 vezes a potência do outro. E eu fiquei imaginando as 75 mil galinhas de um criador de Rio Grande do Norte, e as galinhas dele, por receber tanto amor e criadas livres, que o ovinho delas tem 8 vezes a potência de um ovo caipira, em valores nutritivos. E tudo isso são seres. Porque quando nós pensamos, nós criamos, no mínimo, conforme esta obra, o Livro dos Médiuns, e consulte lá do item 126 ao 131, vocês vão ver que quando nós pensamos, nós criamos átomos. Mas eu falei pensando, não falei? O que é o pensamento? Você sabia que o pensamento é filho da oração? É Emmanuel, e ele não enlouqueceu, nem Chico, porque ele começa assim: a oração nasce das potências da alma. Aí eu paro. Quais são as potências da alma? Leon Denis fala que todas as potências da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E querer é fazer convergir toda a energia que temos. No meu caso, neste momento, do bolo de fubá, do pão de queijo, do suco de laranja, somado a tudo que possuo, a tudo que estou conseguindo assimilar dos benfeitores e de cada um de vocês. E saber é conhecer as forças que eu estou conduzindo e as leis. E acima de todas, essas duas, melhor dizendo, o amor. Na realidade, o amar, que centuplica os recursos das duas e ainda dá as diretrizes. Porque o amor é a força mais potente que existe no universo. E ao mesmo tempo a mais sutil. E o amor é o que chamamos de evangelho, só que na ação. Então a oração nasce das potências da alma, na feição de simples desejos.
Aí eu paro de novo, que é o desejo. Se for na aula de Pensamento e Vida, capítulo 2, que fala da vontade, ele vai falar que dentro da mente tem 4 departamentos: inteligência, imaginação, memória, desejos. E Emmanuel, em outra obra, fala que o desejo é uma alavanca que move os sentimentos. Então a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos e move os sentimentos do coração para o cérebro. E quando chegam no cérebro, os sentimentos se transformam em pensamentos. A força de atração. Agora eu sei que é a força que eu vou usar para atrair. O meu pensamento, que é a força de atração, que é a minha capacidade criativa na ação, para André Luiz. E Emmanuel também narra: a oração é força que gera serviço. André Luiz segue o pensamento. A oração é um mecanismo avançado por intermédio do qual criamos os elementos e as forças. Para Joana de Ângeles, a oração é o mais perfeito mecanismo no processo da autocura e para plenificar-nos na ação. E a oração é a alavanca que nós colocamos o Evangelho em ação. E o Evangelho não está ali, no livro, nem acolá, segundo Emmanuel, mas está em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito. Já dei um referencial do que seria o espírito. Nos mais íntimos reforços de nossa consciência, já dei um referencial do que seria a consciência. E de nosso coração, só não disse o que era o coração. E coração é quando eu somo a inteligência no sentido transcendente com o amor vivenciado. As duas coisas chamamos o coração. E na região do amor vivenciado, que nós chamamos de emocional superior, e do conhecimento transcendente e mental superior, nós temos a segunda natureza do ser, o que é imortal, o que não morre. E o Evangelho está lá. Aqui nesse setor, nós chamamos o corpo das vontades. E é ali que nascem as virtudes, para compor a própria consciência. A consciência é o resumo das virtudes que já possuímos. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vamos estudar sobre o dever é lei da vida. E ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Todas. E todas são filhas da fé. Eu sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Vocês também sabem que não foi o ovo, mas sim a galinha. Depois colocou nela um mecanismo para ela dar continuidade na sua própria história. E sei de onde a galinha se originou, desde as suas mais remotas origens e experiências. E sei de onde viemos também. Então isso é fé, é o saber consciente. Não é só porque alguém me disse que eu tenho um corpo constituído de vários sistemas, cada um com a sua função, só que nenhum funciona sem o outro. Nem dos sistemas do corpo, e na realidade podemos chamá-los de dimensões. Cada um está numa dimensão vibracional diferente. E sei que cada sistema é composto de órgãos. Assim como o corpo tem uma consciência individual, independente da alma que está animando,
E se a alma não contribuir para a sua evolução, ele, o corpo, tem o direito de expulsá-la. Por isso que de vez em quando vocês ouvem falar: fulano anoiteceu, mas amanheceu outra pessoa. Aquele jovem, por exemplo, que era bancário, não gostava da profissão, foi dormir e amanheceu cabeleireiro sabendo fazer. Onde ele aprendeu? Será que foi uma outra alma do próprio espírito que assumiu? Porque isso está em Leon Denis, tem o problema do ser o destino da dor, que é possível. Mas em Gabriel Delany mostra que quando você tira a alma fora do corpo, e quando a alma estava no corpo, ela foi diagnosticada como o ser, como louco, e o desafia, afirmando: qualquer um que fizer isso, tirar a alma do corpo, vai ouvir a alma que está enferma: eu não sou louca, ou não sou louco, o meu corpo está enfermo. Aí nós vamos ver com André Luiz. O corpo enfermo pode gerar enfermidade na alma. O corpo. E a alma enferma pode adoecer o corpo. E Joana de Ângeles: uma mente viciada e um corpo acomodado dificulta o despertar da consciência. Por isso que quando eu falo dessas coisas, alguns de vocês começam a ter sono. Quem teve sono? Quem está no comando, o corpo ou a alma? Quem é que não quer ouvir que cada órgão tem uma consciência? E Evangelho é algo que eu posso falar com o órgão, porque Emmanuel que fala isso. Ou, outra vez, ele não estava bem do juízo quando escreveu: fale do Evangelho, pregue o Evangelho para os teus órgãos. Eles são vivos, eles são educados. E eu converso com o meu corpo, eu converso com os meus órgãos. Só que os órgãos são feitos de tecidos, e eu converso com os tecidos também. E eles são feitos de células, eu converso com elas também. Tudo isso é Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior. Mas ela termina dizendo para a gente conversar com as forças mantenedoras, forças das quais se originam as próprias células, e tanto no corpo físico quanto no corpo perispiritual. E a isso chamamos de elementais. E não existe nada em a natureza que não seja uma porção de elementais organizados para dar forma à vida em todas as suas modulações. Nós estamos falando de Evangelho e vivência. Eu trouxe no carro alguns limões, e daqueles que a alma sai do corpo quando você vai chupar. E eu fiquei imaginando eu entrando aqui, cascando, porque eu tenho um canivete bem afiado, e diante de vocês, cortando ele ao meio e mordendo nele. E vocês com certeza iam ver minha orelha encolher, como a gente fala lá na roça. E a essa altura está saindo dentro da boquinha de vocês uma águazinha. E esta águazinha que chamamos saliva são sentimentos e pensamentos tornados visíveis, segundo André Luiz. São leis, são hormônios, são enzimas. E são elas que vão direcionar o que nós vamos mastigar. Agora, se eu não mastigar, você que mastiga de 30 a 80 vezes cada porção, não é isso que você faz? Ou só chuta para a esquerda, para a direita e manda para o gol? Como que é? Se mastigar bastante, vai dar tempo delas orientar, porque foi o que você desejou. Tanto de leveza do corpo, como de agilidade, como de resistência, de fortalecimento, de docilidade, e etc. Então, se eu mastigar bastante, eu vou descobrir que a saciedade está na boca
e que a assimilação dos nutrientes em 95% está na boca, não está no estômago. Engoliu, menos de 5% é absorvido pelo corpo do que foi engolido. Do que foi olhado, porque nós alimentamos pelo olhar, do que foi tocado, nós alimentamos pelo tato, do que foi exalado e nós inspiramos, é onde vem a maior parte dos nutrientes. Quando alguém fala de alguma coisa, nós estamos de alguma forma também alimentando, porque a boca enche d'água. Acabei de falar assim, mesmo vocês estão com os olhos fechados e iam perceber. E por fim, com o paladar pela mastigação. E vocês sabem que se eu não tiver uma olfação legal, o paladar já fica desordenado. E Kardec disse-nos também que o sabor depende da educação do paladar. E no final vocês vão ouvir uma leitura, mas foi extraído, transformado em texto, pela Pamela Ulho, corrigido pela Mayra Souza. E nós vamos ler um videozinho que está viajando aí pelo WhatsApp. Então, Evangelho e Vivência. Para Joana de Ângeles, Evangelho é um repositório de força, como se fosse um aglomerado de forças, vitalidades e vida. Então, o que eu comi ali foi Evangelho, para encurtar a história. Porque o Evangelho está no ar, ele está no espaço, ele está na água, ele está nas árvores, ele está em tudo. Porque como amor, ele é a força que gera a vida, ele nutre a vida e ao mesmo tempo, como lei, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Isso é Joana de Ângeles. Antes do amor, para a autora, não existia criação. O Evangelho e Vivência. Aí nós vamos olhar para tudo que está fora. Veja a obra, veja Deus. Na leitura final, vocês vão escolher exercitar uma coisa nobre ou uma menos nobre. As duas são seres que vamos criar dentro de nós. Se for a lamentação, nós vamos criar um ácido corrosivo. Em vez de ter o néctar da laranja, nós vamos ter um ácido corrosivo que vai gerar as enfermidades. Se eu escolher a alegria de viver, eu vou abrir espaço na minha vida para interagir com toda a vida. E de acordo com a minha frequência, eu vou assimilar conforme as vibrações do mesmo teor. Porque para nós, nesses estudos, descobrimos que tudo é frequência e tudo é vibração. Só que eu pensava que era a mesma coisa. Depois criei um mecanismo para ficar fácil a compreensão. Frequências são estradas. Basta vocês imaginar as frequências moduladas, etc. E a vibração é o que eu transporto nessas frequências. A frequência de uma rádio é a estrada. A vibração é a informação que eu vou transportar naquela frequência. Ficou mais claro? Então, frequência para trazer para nós é o pensamento. Vibração é o sentimento. Normalmente, com a estrada eu não compreendo a situação, mas com o que eu transporto, né, que é a informação, eu compreendo. Por isso, só os sentimentos têm capacidade de entender o próprio pensamento. É Joana de Ângeles. A linguagem do sentimento, tudo que existe, entende. Você pode conversar com uma fruta, você pode conversar com uma semente, você pode conversar com um animal, você pode conversar com quem você quiser. A linguagem dos sentimentos é entendida por todos os seres da criação. Isso está em Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Nossos Filhos São Espíritos. Então, se a partir de hoje nós vamos beber o Evangelho, porque ele está na água. Mas o Evangelho vai entrar
e encher o estômago ou eu vou saborear? Porque a saciedade está na boca, mas quando eu tomo a água, ou sorvo a água com a intenção de saciar a minha sede, eu vou ter a sensação na boca. Às vezes o estômago está cheio, está saindo um pouco para fora e a sede continua. Não sei se vocês já perceberam isso. E normalmente eu tomo um gole de água a cada 20 minutos, mastigando, sabendo que o Evangelho está nela, e eu posso canalizá-lo também pelo pensamento, e eu posso enriquecê-los. A água, o ar que inspiro, e o próprio pensamento com os meus sentimentos. E aí, quando o alimento está na mesa, obrigado, Senhor. Pode ser um alimento que às vezes você detesta, e o alimento que temos, porque o melhor alimento que existe é o que nós temos à mesa. Não existe outro melhor. Ele vai ter o sabor de acordo com a educação do meu paladar. E a hora da refeição não é hora de eu trazer líquidos de espécie alguma, porque é hora da saliva trabalhar, das leis, direcionar os elementos para o enriquecimento de minhas células, de meus tecidos, de meus órgãos, de meus sistemas, do meu corpo, do meu ser. Então não é a soma de conhecimento que determina a consciência, mas o discernimento desse conhecimento. É o que eu posso fazer com ele. E a isso chamamos de inteligência. Consciência é o discernimento, a inteligência é o que eu consigo fazer com esse discernimento. E se na mente está a inteligência, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26 do capítulo 5, Deus coloca os desafios, as provas, para ver o uso que eu vou fazer da minha inteligência e exercitar a resignação, a coragem e a paciência. Porque se vocês forem lá no capítulo 27, vocês vão ouvir algo que foi uma pegadinha. Se orarmos com humildade, com sinceridade, Deus nos daria a paciência, a coragem e a resignação. Mas são virtudes, não é a cada um conforme as suas obras. E lá no capítulo 5, você vai ver que ele não dá coisa nenhuma, dá os desafios, para que eu exercite, já que o dever é lei da vida, e me convida a exercitar na prática todas as virtudes. A paciência é a tranquilidade interior, ela é filha do dever fielmente cumprido. Eu posso consultar a minha consciência e ela está em paz porque eu fiz o melhor que eu podia para o momento. E dessa tranquilidade interior é que vai nascer a plenitude, a caridade e ao mesmo tempo da plenitude, a gratidão. E Joana de Ângeles, ela dá a diretriz do que é o ingrato e o que é a ingratidão. A ingratidão como um ser e o ser que exercita a gratidão. A ingratidão, melhor dizendo. Então, a ingratidão é um ser que nós chamamos de valores morais em exercício, mas recebe o nome de vício ou perturbações morais. E a gratidão seria a sua sublimação. Eu posso ler para não ser infiel com as palavras da autora ou do Espírito. Mas antes eu posso ler para vocês aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peguei só uma parte. Vocês podem ir lá no item 9 do capítulo 11 e consultar. Está exatamente assim na edição da Petit. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, que é o amor, e verá serem nela praticados
a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. E o amor é filho da fé, porque está no Evangelho também. E com Joana de Antes, na obra Jesus e Atualidade, no capítulo Jesus e Gratidão, vai ficar assim a informação que vai constar no segundo livro. Acabei construindo 2 itens no glossário, o que é a ingratidão e o que é o ingrato. A ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. Então ela é um desapreço e é uma grave enfermidade ou imperfeição da alma. Agora, o ingrato. O ingrato é enfermo que se combure. Combure é queima. O enfermo que queima nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. Eu fiquei quase um ano para entender esse negócio de insatisfação perversa. Mas na sequência a gente entende. Então, o ingrato é alguém que se queima nas chamas do orgulho mal dissimulado. E ela na sequência vai falar: então você faz algo para mim, eu nem consigo dissimular o meu orgulho, eu acho que você fez pouco, deveria ter feito mais. E isso é insatisfação perversa. A cada dia eu escravizo você mais um tanto para você me atender na maneira que eu gostaria. E ainda nem sei, não consigo nem disfarçar o meu orgulho. Acho que sou melhor que você e você fez pouco. Deveria ter feito mais, você é obrigado a fazer isso e eu não te devo nada, nem a mínima consideração. Mais 2 aqui. Assim, o ingrato, assim todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Esquecendo-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado, silencia o próprio bem, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para com seu grau de importância. Fez pouco, você deveria ter feito mais. A ingratidão. A ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Agora os ingratos de novo. Assim, só que lá no vídeo eu separei uma coisa e outra. Assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, em dependência morta, porém, do sacrifício dos outros. Evangelho e vivência. Então, se Evangelho é algo que está em nossa consciência, em nosso coração, reclamando oportunidades na ação, a função da piedade como virtude é quando eu vejo você e me compadeço, ela me transporta para dentro de você. A função da compaixão, quando eu estou dentro de você, é enxergar que você tem tantos valores quanto eu, às vezes até mais, só esqueceu às vezes diante da prova. E a função da compaixão é catalogar os seus potenciais prontos para ser usados. E a função do amor é criar situações para você exercitar os seus próprios potenciais. Isso é amar. Agora, quando eu faço por você o que lhe cabe, você permanece na mesma dependência.
Se eu pudesse fazer aqui 20 flexões, intencionando que os músculos de vocês fortalecessem, por mais que eu me esforçasse, não resolveu nada. Não vi nada ficar mais fortinho, nem coisa alguma. Por isso, amar libertando vai me possibilitar dar um copo de água fria a alguém que está sedento, porque às vezes não tem nem força para segurar o próprio copo. Como a água é alimento, ela é medicamento, ela é o Evangelho, e eu estou acrescentando algo de mim mesmo. Após a pessoa se recompor, agora vai lá no bebedouro buscar o segundo copo, se você quiser. Aponta a fonte. Se for nu, eu não vou negar o pano que sobra do meu armário para cobrir. Mas a verdadeira caridade, segundo Emmanuel, não é dar o pano, é ensiná-lo a adquirir o próximo pano para cobrir o seu corpo. Isso está na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade. O faminto, eu não vou negar um naco de pão, mas assim que ele se recompõe, eu vou ensiná-lo a ganhar o próprio pão. O enfermo, eu não vou negar o alívio pela bioenergia, pela oração, que vai aliviar, mas não vai solucionar. A solução vem quando ele se dispõe a curar-se pela sua própria transformação. Isso é Evangelho vivenciado. E até colocamos em nosso livro, ficou assim, na página 30, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Então, se eu não tenho conhecimento, e melhor ainda, discernimento, que experiência eu tenho? Só que experiência é vida em perpétuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. Então, a experiência é um aglomerado de vidas menores. No segundo livro está com Emmanuel, uma palavra tem uma alma. Eu não sabia disso, vocês sabiam? Uma palavra tem uma alma. Uma frase tem uma alminha maior, porque acolhe várias palavras. Num parágrafo tem uma alma um pouquinho maior, englobando as frases. Numa página, um pouco mais. Num item do livro, e o livro é um ser vivo. Então, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência, e experiência é vida em perpétuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. Só que vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. E a razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. E intuição é a transformação do ser em evangelho vivo, é a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Isso foi inspirado por Joana de Ângeles. Então, por mais que nos esforcemos para fazer algo nobre, se desconhecemos a interferência do nosso querer, do nosso saber, do nosso pensar, sentir, falar e agir, pouco ou quase nada resolve. Porque se eu não tenho conhecimento, o que eu vou imaginar se eu não tenho noção daquilo que eu vou imaginar? Agora, se eu tenho conhecimento, eu tenho poder imaginativo. Ao mesmo tempo, se eu consigo imaginar, eu posso acionar o meu desejo
e gestar o meu próprio pensamento para um fim qualquer, já que o pensamento é a minha capacidade criativa em ação, é ele que cria as realidades. Então, o pensamento dá forma àquilo que a inteligência definiu com seu poder imaginativo. Por exemplo, eu sei que no interior dos nossos ossos existe uma fábrica de célula-tronco. Célula-tronco é aquele funcionário que qualquer lugar que vocês colocá-lo para trabalhar, ele sabe fazer. E sei que mentalmente eu posso mergulhar, invocá-las e levá-las para o setor, como nós fazemos no nosso próprio corpo. E ordenar a reconstrução, e no início não dava certo. Eu fiquei imaginando eu na empresa de alguém, sem alimento, sem condições de trabalho, vou fazer o quê? Por mais que tenha uma matéria-prima de boa qualidade. Eu queria que a célula-tronco transformasse em músculos, em nervos, ossos, isso ou aquilo, sem dar o alimento adequado. Aí que eu fui descobrir que basicamente a estrutura óssea é água. E eu tomava refrigerante, menos água. 36 litros por semana. Só que eu não sabia que aquele mocinho, com aquela marca, ele derrete ossos. Dependendo se for um ossinho de poeira, você pode pôr dentro do negócio lá, no dia seguinte, manhã, sem pus. Aí eu fui aprender a tomar água para ajudar na reconstrução dos ossos que estavam esfacelando. Eu quis reconstruir os olhos, que estavam indo para 5 graus, mas não sabia que basicamente eles necessitam da vitamina A, que está na cenoura. Então muitos falam, odiar a cenoura. Hoje tem hora que eu não sei se eu sou coelho, dependendo se tiver uma fresquinha para arrancar lá do canteiro só, limpar na roupa já. E quer aprender a mastigar mais, quem se dispôs aí tiver dificuldade, coma a cenoura crua. Quero ver se vocês consigam engolir com menos de 30 mastigados. E assim nós precisamos. Se eu quero recompor parte do meu corpo, eu preciso saber o que necessita aquele tecido para que eu possa trazer o alimento adequado, ajudá-los. Do contrário, eu estou transferindo a minha responsabilidade para alguém. Porque orar para Bezerra de Menezes, para que ele faça o que me cabe, ele pode me dizer, como está na obra Compromissos de Amor. O ideal é levar você para dentro de você mesmo e você usar os seus próprios recursos. Se eu orar para Miramês, ele vai dizer 2 coisas. Todos os elementos que você precisa estão em torno de você, esperando apenas o comando. Agora, com mais propriedade, tudo isso que está fora está dentro de você. É só a sua inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Então, a partir de hoje, se ainda não fazem isso, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Vocês viram na leitura inicial que o Valdemir levou a efeito, lendo para nós, de Albino Teixeira. Então, quando eu penso, é a minha oração que já transformou em algo tangível. Porque o sonho é o pensamento que não nasceu. O pensamento é o sonho que se tornou palpável. E o pensamento dá forma. O sentimento dá vida. A palavra dá movimento. E a atitude da direção. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala é uma das mais nobres recomendações de um dos discípulos de Jesus.
Satya Sai Baba. De um outro chamado Buda, ou príncipe Siddhartha Gautama, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para sermos as pessoas mais felizes, mais serenas, mais saudáveis e mais pacíficas do planeta Terra. Humberto Bode. Não é o que sabemos. Evolução não é o que sabemos, nem o que dizemos, tampouco o que fazemos. Evolução é vivência, é ser na ação aquilo que propomos. E a minha régua, a partir dessa descoberta, é esta, com Pietro Baldi. Onde começa o direito, termina o amor. Não estou falando do direito das leis, porque eles vêm de acordo com o cumprimento dos deveres. Estou falando do meu direito em relação a esperar isso ou aquilo, esperar aplauso, reconhecimento, gratidão, etc. Se onde começa o direito, termina o amor, aí ele conclui: quem ama não tem direito algum. Porque o amor faz bem a quem ama, não quem está sendo amado. E assim o perdão só faz bem para quem perdoa. Então vamos recordar, rapidamente, menos de um minuto. Para o espírito Sheila, o Evangelho nasceu da música e é uma canção da natureza, e cada reino tem o seu Evangelho, e cada Evangelho tem a sua linguagem. Para o espírito Caena, o Evangelho está no ar, ele está na água, ele está nas aves. Para Bezerra de Menezes e Miramês, ele está em todo lugar. E para Emmanuel, ele está em nossa consciência, em nosso coração, só esperando a nossa decisão. E é com ele que gestamos a vida, nutrimos, organizamos e mantemos. Porque como lei é a força, como vitalidade é a matéria-prima, e como resultante é a vida. É o dizer de Joana de Ângeles: Evangelho é força, vitalidade, vida. Se não encontrá-lo fora, ele está dentro, mas também está em todas as coisas. Agora a leitura. Alguém gostaria de ler uma mensagem para nós? Nos dê a mão. O que você pratica todo dia? Minha pergunta para você é: o que você pratica todo dia? Pois se torna bom naquilo que pratica. O que você pratica? Você pratica alegria em sua vida? Você pratica paz em sua vida? Você pratica felicidade em sua vida? Ou você pratica muita reclamação? Porque se você reclama, você ficará muito bom nisso e ficará tão bom nisso que achará defeito em tudo, mesmo quando não há defeitos que um leigo consiga perceber, mas que você, sendo um bom especialista, irá perceber. O que você pratica? Você pratica raiva? Pois se pratica raiva, ficará muito bom nisso e ficará tão bom nisso que o acontecimento mais trivial o deixará com raiva. Como, por exemplo, sentar no avião e ver o assento da frente aparenta ser melhor do que o seu. E isso é muito injusto por parte da companhia. O que você pratica? Você pratica estar preocupado? Pois se pratica a preocupação, ficará muito bom nisso e ficará tão bom nisso que tudo preocupará, inclusive os problemas que você não tem. Então proponho, se tudo é uma questão de prática, que pratique a felicidade. Texto de autoria de Prem Raj, um ativista da paz que começou como guru na Índia aos 8 anos
enfrentou o apartheid aos 14 e fez conferências em algumas das mais destacadas universidades do mundo, incluindo Harvard e Oxford, e recitado pelo menino indiano Al Shiraz. Ficou compreendida a mensagem? Então a desculpa que não sabe ler o Evangelho não tem mais, né? Porque está dentro. A alavanca é oração. A resultante eu não disse. A resultante a gente chama de bioenergia. Quando você traz o Evangelho para a mente, cria uma matéria-prima para tornar realidade. Chama bioenergia. No segundo livro vai ter as 3 coisas: o que é Evangelho, oração e bioenergia, para que serve e como usar. E se a oração é um ser, de minha parte, agradecer a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, aos Cristos que ombreiam como criadores de tudo quanto conhecemos. Ao Cristo como governador supremo de nosso orbe terrestre. A nosso Senhor Jesus Cristo, se o Cristo é o governador do orbe, imagine ele como uma laranja. Imagine em cada gomo da laranja os guias da humanidade, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros. E Kardec fala que nós estamos dentro de espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Imaginemos nós dentro de um desses, como aquele Fabinho, ofertando alguma coisa para o bem do planeta como um todo. E se a transformação de um também transforma o contexto, um pensamento bem arquitetado, segundo Allan Kardec, nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro do mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se a paz do mundo começa aí, a reforma do mundo que eu quero também começará. Assim, eu desejo, a cada dia faço a reprogramação. Hoje farei deste o melhor de todos os dias. E o meu propósito de vida é ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Para isso, faço um autoexame, usando a honestidade, para não enganar a mim mesmo, nem a ninguém. Uso de humildade, porque sábio é quem reconhece a própria ignorância. Sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa. E depois fidelidade na aplicação dos recursos. E na hora de fazer, em tudo eu dou graças, porque tudo concorre para o bem. Faço com alegria, porque a alegria abre espaços no meu psiquismo para a interação com outros seres. E com a esperança, que é a doce presença do amor, que traz diretrizes e a matéria-prima para vir a acontecer. E faço por 2 motivos, ou melhor, desejando gerar 2 produtos. O primeiro é a bioenergia que alivia a dor alheia. E o segundo é o exemplo para nortear os que desejam seguir o mesmo caminho. E faço impulsionado por uma mensagem de Emmanuel, em fonte viva. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma, no Evangelho que está em sua consciência,
os recursos para a solução de todos os problemas. Porque assim informa-nos Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Está no Evangelho, ou melhor, livro Pão Nosso de Emmanuel, no capítulo 51. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Deus abençoe cada um de vocês, vossos familiares, parentes, amigos, tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta participam de vossas vidas. E que tudo possa florescer conforme os vossos projetos de vida plena, 1000 vezes mais do que houver esperados, para que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Muito obrigado.